Bem, eu vou conversar agora com a arquiteta e historiadora Márcia Nunes, que lançou no final do ano passado um livro sobre o Boulevard Castilho França. Belém, que faz aniversário agora, amanhã, no dia 12, merece que a gente reveja como tudo começou. Professora, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Oi, Mauro, tudo bom? Prazer poder estar aqui contigo hoje, na véspera, né, do aniversário de Belém, que é amanhã. E feliz de poder contribuir um pouquinho com o que tu vais querer entender agora, mais um pouquinho para os telespectadores. Vamos nos concentrar no Boulevard. Me parece que o Boulevard tem uma importância histórica muito grande para a cidade, que foi um momento que ela teve um toque urbanístico mais planejado, não é isso? Uhum. Isso. O que acontece nesse momento? Nesse momento que a gente, Belém, começa, logicamente, a ser fundada em 1616, e aí a gente vai dar um pulo agora para 1906, onde, então, o intendente Antônio Lemos vai construir o Porto de Belém, e aí procura modernizar e dar uma nova urbanidade para a cidade. Então, quase 300 anos ficou só aquele núcleo lá da Cidade Velha, em torno da Catedral e do Forte do Castelo. Exato. O que é que existia? O que é que existia antes, aqui hoje é o Porto? O que acontecia? Nesse período da fundação de Belém, a cidade era dividida em duas freguesias, freguesia da Sé e a freguesia de Santana. Isso era dividido pelo Piri, que era um alagado que existia na cidade, e aí depois a freguesia da Sé ficou conhecida como bairro da cidade e a freguesia de Santana como a Campina. E por conta da gente ter esse alagado do Peri ali no meio, que é onde hoje começa a doca do Ver-o-Peso, na verdade, que era ali que começava o alagado do Peri e até o meio da Tamandaré, existia só esses dois bairros. E não existia nenhuma rua denominada, logicamente, de Boulevard, até porque o Boulevard vem em razão da República, né? Mas existia uma rua chamada Rua da Praia, que por volta dos anos do século XVII e do século XVIII, aí a gente está falando do século 1600 e 1700, ela então era conhecida por volta de 1820 como a Rua da Praia. Porque existia alguma faixa de areia ali onde hoje é o Ver-o-Peso? Pois é, justamente onde é isso. Essa Rua da Praia é justamente onde hoje fica a Igreja da Mercês, que é construída de costa para a cidade. Por isso que ela ficou conhecida como o nome de Rua da Praia, porque a cidade era banhada pela água do rio, né? Então, era como se eu estivesse ali a 15 de novembro, que era a antiga Rua da Praia, e ali, então, a maré ia até por ali. E ali, então, se aportavam os igaratés, né? Que eram os barcos, umas canoas de madeira, que traziam as drogas do sertão, né? Onde a população ribeirinha trazia do interior toda a mercadoria para poder ser negociada aqui na cidade, entende? Então, ali naquela Rua da Praia, não existe, era a última rua da cidade e a última, porque a gente hoje chamaria ela de última, mas a primeira, na verdade, da cidade. Então, é onde hoje é a 15 de novembro, não é isso? Onde é a 15 de novembro, tendo casa só do lado esquerdo, do lado direito era a praia. Não existia edificação nenhuma. Quem aterrou aquela área? Foi feita no momento de 1848 uma solicitação por conta do presidente da província de fazer um novo aterro naquela área para então começar, por conta da movimentação de mercadorias que estava tendo em grande profusão, tanto daqui para a Europa como da Europa para cá, então começa a necessidade de se ter um porto novo. E aí então começam a fazer um novo aterramento. Com base nesse novo aterramento, é então criada uma rua, logo na sequência da Rua da Praia, que é a 15 de novembro hoje, uma rua denominada Rua Nova do Imperador, né? Que depois vai ser transformada, isso ela cria em 1848, e depois ela vai ser transformada no Boulevard da República, quando então a gente vai virar República e vai então ter a nova conotação do que seria uma avenida, né? Que naquele momento em Paris, quando Haussmann então era prefeito de Paris, começa então a alargar e destruir o tecido medieval, fazer as grandes avenidas,
onde a característica maior éramos nós termos as grandes avenidas largas, como se eu tivesse duas mãos, as edificações colocadas ao lado dela, ladeando os dois lados da rua, com vitrines, lojas, edifícios onde embaixo era o comércio e em cima era a edificação de residência, né? E as grandes vitrines, que era o que tinha de mais moderno, que saíam aquelas galerias e entravam as novas lojas na rua, diretamente ligadas às ruas. E foi nesse aterro que surgiu o Ver-o-Peso, professora? Isso. O que acontece? Nesse momento do aterro, ainda não surge o Ver-o-Peso, porque o Ver-o-Peso vai surgir na República, quando então Antônio Lemos entra, governa durante o período de 14 anos, e ele vai, então, trazer à República a nova urbanidade e os novos equipamentos que vão fazer parte, então, desse boulevard, que vai ser um boulevard que, no meu livro, eu chamo ele de Boulevard Cás, porque nós vamos ter as mesmas características, a avenida larga, a arborização, porque onde é hoje o Ver-o-Peso, nós tínhamos 3 praças lindas, ajardinadas, e que podia se ver o rio, né? Inclusive é a capa do meu livro. E eu tinha os postes de iluminação onde as pessoas começavam a fazer parte da cidade, andar como se fosse um flanê. Só que vai ser uma realidade amazônica, totalmente diferente do que acontecia em Paris. Eu não vou ter lojas e vitrines de luxos, mas vou ter os equipamentos importantes que, na época, a cidade precisava, que vão ser os grandes mercados. Aí eu vou ter a outra edificação importante, que é a Igreja da Mercês, que eu acho que seria bacana a gente falar das edificações, os principais arquitetos que trabalharam nessas edificações. Isso. Os 2 mercados, o mercado Francisco Bolonha, que é o mercado de carne, e o mercado de peixe. Como foi que eles surgiram? Qual foi o primeiro? Tá. O primeiro que surgiu foi o mercado da carne. Tá? O mercado da carne, na época do Império, ele era conhecido como mercado público, unicamente como mercado público. Era um mercado de um único pavimento, sem aquela divisão interna que nós conhecemos hoje, colocadas aquelas lojas nas laterais e um centro como se fosse uma feirinha no meio. E aí, na época, então, já de Antônio Lemos, que ele, então, está modernizando aquela nova via da cidade que ia a receber o novo porto de Belém por conta das transações e de todo o mercado, comércio que estava acontecendo em Belém, ele, então, vai modernizar esses equipamentos públicos. E aí ele chama, então, Francisco Bolonha para fazer o novo projeto do mercado público, que, a partir desse momento, começa a ser chamado de mercado da carne. E Francisco Bolonha, então, traz um novo material que estava sendo mais utilizado por conta da Revolução Industrial, que era o ferro. E aí ele traz, então, o estilo Art Nouveau e coloca, então, nessa nova remodelação que ele faz no mercado, passa a ser de pavimento, de 2 pavimentos, e no meio, então, nós temos todos aqueles trabalhos das talhas em Art Nouveau, em ferro, e todos os outros equipamentos, banheiro, reservatório de água, tudo com as características e comprados através de catálogo para serem trazidos pelos navios para Belém, naquele momento. E o mercado de peixe? Parece que veio para ser montado aqui, né? O mercado de peixe acontece o seguinte. Então, nós tivemos Francisco Bolonha, que foi o grande arquiteto do mercado da carne, que hoje o mercado da carne é conhecido como mercado Francisco Bolonha, e a gente, então, vai ter a história da necessidade de um outro mercado. Essa necessidade do mercado de ferro, que, na verdade, depois foi denominado assim, surge em razão ainda do Império, pelo governador Gama Abreu. Ele, então, era um homem também bem à frente de vanguarda naquele momento, e ele, então, lendo, e viajava muito, ele lendo, então, as notícias que estavam surgindo na Europa, ele vê que foi construído um mercado a céu aberto em Paris, ele, então, resolve ter também aqui em Belém um mercado de ferro. E aí ele pede que isso seja solicitado através de um plano orçamentário e de um projeto com peças montadas através também de catálogos para uma empresa da Inglaterra. Isso ainda nos idos de 1880. Só que ele não constrói. Quem vem construir vai ser Antônio Lemos. E aí Antônio Lemos, então, dá continuidade. Nós temos nesse período de 1883 até 1889, que é quando Lemos recebe depois de Belém, nós não temos nem nada dentro dos relatórios do governador Gama Abreu falando o que aconteceu com esse projeto.
A gente só é recuperado depois quando, então, Antônio Lemos dá prosseguimento nele e constrói. E constrói com pessoas, com firmas daqui de Belém, que eram os construtores de Belém, os engenheiros construtores de Belém, Raimundo Viana, deixa eu ver o outro nome que eu tenho aqui deles. Bento Miranda, Raimundo Viana, João Luiz, Augusto Larroque. Então, ele consegue, através dessas pessoas, fazer a construção do mercado, mas as peças vêm todas escolhidas de catálogo e ele inserido, na verdade, com bastante assimetria. Então, na verdade, eles montaram um Lego aqui, né? Foram apertando os parafusos, porque já veio tudo pronto de lá. Verdade, justamente. Eles faziam a troca da borracha, né? A borracha era o grande mercado das trocas dos equipamentos, dos coretos que nós tivemos em Belém, dos gradios também, que vão fazer parte dali dos armazéns. E a feira? A feira foi se instalando, né? Ambulantes foram se instalando em volta do mercado e virou a Feira do Ver-o-Peso. Mas isso aconteceu muito depois do Boulevard ter sido inserido, né? Uma outra... Aí, bom, eu vou falar logo do mercado. O mercado, então, ele tem as lojas externas, onde funcionavam hotéis, funcionava a maioria dos escritórios de engenheiros de Belém funcionavam ali, e muitos espaços também que podiam ser vendidos, como tabacaria, esses produtos que vinham também de fora. As outros sobrados do Boulevard vendiam diversos, desde tecidos, maquinários. Do lado da Frutuoso para o lado da Avenida Portugal, era um comércio. E do lado da Frutuoso para Presidente Vargas, que era 15 de agosto, era a maioria a parte de hotelaria que atendesse ao porto. Então, era bem diversificado. Mas uma curiosidade legal que a gente tem é que, nesse Boulevard, as edificações que foram criadas, nós tivemos dois grandes arquitetos. O Lande, que cria, então, a Igreja da Mercês, que é construída em 1640, e a igreja, na verdade... Já existia lá os mercedários, né? Já existia o convento. Já existiam mercedários. O Lande veio e colocou uma igreja ao lado. Isso. O que acontecia? A gente tinha o Forte de São Pedro Nolasco, porque quando começam as ordens a se estabelecerem em Belém, nós tínhamos grandes quatro ordens, a ordem dos mercedários vem e se estabelecem ali onde é a Igreja da Mercês. Ela não era essa construção que tem, datada lá em cima de 1640, ela era uma ermida pequenina, mas já tinha o Forte de São Pedro Nolasco que a protegia. E foi construída de costa para a praia, bem em frente, que existe os resquícios agora na Estação das Docas. Isso. Então, essa ordem dos mercedários eram também a ordem desse forte que acontecia em Belém. Então, toda a igreja existia um forte próximo, que era para proteção, realmente, de invasão da cidade naquele momento. E aí, nesse momento, em 1640, eles chegam um pouco antes, né? São Pedro Nolasco, e um pouco em 1640, o projeto da igreja vem a ser feito, da igreja e dos mercedários, do convento, na verdade, do convento, vem ser um projeto de Antônio Lande. Então, nós vamos ter no Boulevard da República uma obra antiga, de um dos principais arquitetos que nós tivemos em Belém, que foi Antônio Lande, e depois Francisco de Bolonha. E Francisco Bolonha ainda complementa o Boulevard, que depois já passa a ser chamado de Castilhos França, com a obra da Folha do Norte, né? E o Solar da Beira? O Solar da Beira é coisa bem recente? Pois é. Não, o Solar da Beira, ele, na verdade, durante o período de fundação de Belém, era preciso serem negociadas as mercadorias que saíam e as que chegavam. E existia em Belém, aonde é a Rua dos Mercadores, que hoje é a João Alfredo, e era justamente a divisa onde tinha, porque o Piri era muito alagado. E eu tinha uma parte mais rasa, que ligava o bairro da cidade com o bairro da Campina. Essa rua que ligava os dois bairros era a Rua dos Mercadores. E nessa esquina da Rua dos Mercadores com o Piri, que é como se hoje fosse a Avenida Portugal, existia uma casa chamada Casa do Ver-o-Peso, que era onde eram pesadas e cobrados os impostos dessas mercadorias, tanto as que vinham e como as que iam também. E aí, por volta de 1839, essa repartição foi extinta e foi criada a Recebedoria de Rendas. Só que ainda não tinha um local específico para a Recebedoria de Rendas, isso em 1839.
começou de 1627 até 1839 naquele local. Como foi extinta, ninguém tinha ainda um local para ela ser construída. A Igreja da Mercês passou por diversas ocupações. E aí, então, mandam para o convento, que agora é o Mercedários, a alfândega e a recebedoria de rendas, que a partir desse momento deixou de ser casa de impostos e passou a ter esse nome de recebedoria de rendas. Mas nesse mesmo momento, por volta de 1830, 1840, então é liberada um novo projeto para poder ser construída a nova recebedoria de renda de fato. Então, Agora, seria professora, nesse aterro onde tinha a Rua do Boulevard da República, que é hoje o Solar da Beira. professora, com todo esse bulevar, com todo esse casario, com todo esse cuidado do Lande, como é que deixaram construir vários galpões na frente de tudo isso? Antes de ter aqueles... primeiro que não existiam, aquilo ali tudo foi aterrado, né? Aquilo foi uma construção muito depois. Lande, quando constrói a igreja de costa para a Bahia, na verdade, porque ele nunca imaginou que 200 anos depois fosse ser aterrado por uma necessidade meramente mercadológica, né? Então, aí, nunca, não passava isso na cabeça dele, não existia essa possibilidade de imaginar isso. Isso já vai ser feito como um plano de urbanização moderna, já no momento, do início do século XX, nos anos de 1900, 905, 6, e, na verdade, o porto é construído de 1906 a 1914, quando o Boulevard é totalmente entregue. Entendeu? Agora, o Boulevard ainda é bem curto, né? É uma avenida curta. Ele é uma avenida, ele tem a característica do Boulevard, porque o que caracteriza também o Boulevard? Eu ter equipamentos, marcos que marcam a minha entrada e a minha saída de um Boulevard. Por exemplo, o nosso Boulevard, que começa ali na Avenida Portugal e termina hoje na Presidente Vargas. Eu começo com uma grande edificação, que é o Mercado de Ferro, e termino hoje com a CDP, que era a Port of Pará, que era, então, a empresa que construiu o porto e que depois foi dado como concessão para Percival Farquhar, para ele poder tomar conta e gerenciar o porto, depois da construção ter sido entregue. Só que aí a borracha vai começando a falir, e aí Farquhar também acaba falindo aqui em Belém e não constrói o porto na extensão que deveria. Ele constrói até o final da Marechal Hermes, onde a gente vai já pegar a doca, né? A doca de Souza Franco, na verdade, né? E aí ele não consegue dar prosseguimento, que ia realmente bem até o Mosqueiro. Então, ele não consegue fazer isso, porque aí a borracha foi embora para a Malásia e nós perdemos a riqueza. Entende? Você falou há pouco na construção também do prédio da Folha do Norte, por esses arquitetos dessa época. Aquele casario todo em volta também é desta época? Aquele casario que a gente tem como fachada do Boulevard da República, ele começa a ser construído por volta de 1848 para frente, né? E aí eu tenho no meu livro os proprietários de todos aqueles terrenos. Na época da construção do Boulevard da República, aonde é a Folha do Norte, era da família do Paulo Maranhão. Não era do Paulo Maranhão, era da família dele. Então, aqueles dois edifícios onde hoje estão a Folha do Norte, ele era já da família anterior a ele. E aí ele herda, então aí depois constrói a Folha do Norte, que dá costa também para Gaspar Viana, né? A frente, na verdade, é na Gaspar Viana, e o Boulevard recebe a costa da Folha do Norte. Exato. Verdade. Muito interessante, professora. Eu lhe agradeço todas essas informações, essa aula na véspera do aniversário, 405 anos da nossa Belém. Boa sorte aí no seu livro. Muito obrigado pela entrevista. Tá bom, obrigada também, Mauro. E que nossa Belém seja bem cuidada a partir desse ano, né? Todos nós merecemos uma Belém mais bem cuidada e mais bem tratada. Tomara, eu desejo geral. Um grande abraço. Tá certo. Um beijo grande, Mauro. Muito obrigada. Tchau.